Diego Lopes tem um cartel de 27 vitórias e 7 derrotas no MMA e vem de sua melhor vitória no UFC contra Jean Silva. Hoje, já é cogitado para disputar novamente o cinturão dos pesos-pena. Neste vídeo, vamos responder à pergunta: quão bom é o lutador brasileiro Diego Lopes? Mas antes disso, precisamos voltar um pouco e entender o contexto de sua vida. Diego Lopes nasceu em Manaus, no Amazonas. Desde muito pequeno já praticava jiu-jitsu, mas foi no México que sua vida tomou o rumo definitivo para o MMA. Eu sou de Manaus, eu tenho um irmão e 3 irmãs, e meu pai e minha mãe, aí a gente sempre tem convivido junto, morado junto todos. E o jiu-jitsu começou na família desde antes de eu nascer, entendeu? Eu tenho meu tio, ele é faixa coral do jiu-jitsu, tenho meu pai, é faixa preta 5 graus já também. Aí tem meu irmão, primo, irmã, várias pessoas da família faixa preta. Então, pô, o esporte e o jiu-jitsu, mas bem tentado na família desde sempre, entendeu? Então eu posso falar que desde quando eu me entendo por gente ali, eu já tava no jiu-jitsu, entendeu? Ele chegou, um moleque que tinha vindo lutar aqui no México, chegou lá e falou: professor, um cara lá tá precisando de um moleque faixa marrom pra dar aula de jiu-jitsu lá. Aí eu lembro que o mestre Revira, como eu sabia que ele tinha muitos contatos e conhecia muita gente, sempre deixei bem claro pra ele: falou, professor, sempre que tiver uma oportunidade aí pra ir pra outro lugar, outra cidade, país, onde Tô seja, dentro. eu tô dentro, entendeu? Então, era, tipo, sempre buscando oportunidade onde fosse, né? Tipo, eu não ia me importar se fosse sair de São Paulo para ir pro Rio, ou sair de São Paulo para ir para Fortaleza, a cidade onde fosse que pudesse dar um passo à frente, eu ia aí, entendeu? Mas saiu a oportunidade de sair pro México. Eu lembro como é que chegou aí, o professor perguntou para vários moleques na academia e todo mundo ficou assim como que na dúvida, entendeu? Aí ele chegou comigo e perguntou: e aí, Diego? Ele chegou até rindo comigo, falando: e aí, Diego, você quer ir? Eu falei: eu vou. Ele falou assim: tu vai mesmo? Eu falei: eu vou, tipo, é a oportunidade. E eu não vou mentir, Durinho, eu não sabia que continente estava o México, não sabia que língua os caras falavam, não sabia nada, só queria a oportunidade de melhorar e mudar de vida, entendeu? A partir daí, Diego Lopes começou a trabalhar duro e, finalmente, em 2021, teve a oportunidade de entrar para o UFC através do Dana White Contender Series. Em uma luta muito dura contra o também brasileiro Joe Anderson Brito, Diego, sempre agressivo na luta, e quando foi levado para o chão, mostrou que realmente tem um jiu-jitsu muito ofensivo, sempre buscando uma finalização. Porém, nos primeiros 10 segundos do terceiro round, Diego leva uma dedada no olho que o tira da luta e, infelizmente, tira também o sonhado contrato com o UFC. Um momento muito triste para sua carreira, mas sem desistir, Diego Lopes, que ainda tinha 26 anos na época, sabia que ainda tinha tempo para continuar trabalhando e receber uma nova oportunidade de entrar para o UFC. E depois de emendar 2 vitórias seguidas fora do UFC, uma oportunidade de ouro aparece para Diego Lopes. 2 anos depois, em 2023, ele foi chamado de última hora para lutar contra o 10º do ranking, Movsar Evloev, em um UFC numerado, algo que parecia impossível. Sem pensar 2 vezes, Diego Lopes aceita a luta e faz uma guerra contra o lutador russo, que era temido por muitos do ranking e cotado para ser um futuro desafiante ao cinturão. Mostrando muita personalidade, Diego Lopes vai para cima de Evloev com seu estilo agressivo, mesmo sendo sua estreia no UFC, quase finalizando o russo em diversas oportunidades da luta. Porém, no fim, o russo venceu por decisão. Mas Diego Lopes entregou um show de habilidade e agressividade, o que fez Dana White lhe dar mais oportunidades na organização. Depois de lutar contra o 10º do ranking e perder na decisão dos juízes, mesmo assim Diego Lopes saiu grande da luta por todo o contexto que envolveu aquele confronto. Logo em seguida, ele enfrentou um adversário duríssimo, o canadense Gavin Tucker, e deu mais um show de agressividade, finalizando o canadense em apenas 90 segundos de luta, com um triângulo fantástico, levou todos na arena ao delírio, conquistando assim sua primeira vitória dentro do UFC. Depois de uma vitória espetacular, Diego volta a lutar em um UFC numerado, no card principal, contra o americano Pat Sabatini. E novamente, mais um show de habilidade e agressividade. Diego Lopes nocauteia o adversário em menos de 2 minutos de luta. Algo simplesmente espetacular.
um feito que já o coloca diante de mais um lutador ranqueado. Desta vez, o nigeriano Sodiq Yusuf, número 13 do ranking dos pesos-pena, foi sua vítima. Diante do adversário mais duro desde Evloev, Diego Lopes não tomou conhecimento, mostrando que pertence aos tops da categoria. Venceu o nigeriano de forma arrasadora, mais uma vez em apenas 90 segundos de luta, derrubando com um uppercut no queixo e finalizando com um ground and pound implacável. E foi assim que Diego Lopes entrou oficialmente no ranking dos penas, já mirando o cinturão da categoria. Então, Diego Lopes iria enfrentar o terceiro do ranking dos penas, Brian Ortega. Mas, faltando apenas 4 horas para a luta, no evento principal, uma luta antes de Alex Pereira e Jiri Prochazka, seu adversário foi trocado por conta de uma doença. Isso, porém, não foi problema para o manauara. Dan Ige, 14º do ranking, entrou no octógono contra Diego. E eles fizeram uma verdadeira guerra de 15 minutos, que no fim terminou com a vitória de Diego na decisão dos juízes. A luta contra Ortega foi remarcada para o UFC 306. Lá estava Diego Lopes, prestes a encarar o maior desafio de sua carreira. Vencer o terceiro do ranking significava estar com uma mão na disputa pelo cinturão. E Diego sabia disso. Toda a concentração do manauara estava no octógono. Em apenas 30 segundos de luta, Diego aplica um direto seguido de um cruzado de esquerda, derrubando Ortega em um flashdown. Muitos dizem que o primeiro golpe apagou e o segundo acordou. De qualquer forma, Diego começou com tudo, mostrando mais uma vez seu estilo agressivo, quase terminando a luta no primeiro minuto. No segundo round, Diego manteve a pressão, conectando combinações limpas e chutes baixos que castigaram Ortega, dominando completamente o ex-desafiante ao cinturão em todos os rounds. Uma performance espetacular que resultou em uma vitória impressionante. Diego não apenas venceu, ele massacrou o terceiro do ranking e ex-desafiante ao título, Brian Ortega. Com isso, Diego Lopes estava pronto para o maior desafio da sua vida no MMA. O tão sonhado cinturão dos penas estava a apenas uma vitória. Do outro lado, o lendário campeão Alexander Volkanovski. O duelo foi uma guerra do início ao fim. A experiência de Volkanovski prevaleceu sobre a juventude de Diego. Em uma luta intensa, marcada por trocação franca e coração, o campeão defendeu seu título na decisão dos juízes. Seria esse o fim do sonho de Diego Lopes de se tornar campeão do UFC? Seria se ele desistisse, mas o guerreiro manauara não conhece a palavra desistir. Logo aceitou outro desafio, dessa vez contra seu compatriota e 10º do ranking, Jean Silva. Muitos não entendiam essa luta, afinal, Diego era o número 2 da divisão. Para piorar, as casas de aposta apontavam Jean como favorito, e uma grande rivalidade começou a crescer entre os dois. Mas quando a hora chegou, Diego mostrou por que é considerado um dos melhores do mundo. Logo no primeiro round, colocou Jean no chão e aplicou uma chuva de cotoveladas e socos no ground and pound, impondo seu estilo agressivo desde o início. No segundo round, Jean voltou melhor, conectando golpes limpos no queixo de Diego, que mostrou um espírito de guerreiro ao não cair diante de golpes que derrubariam muitos outros lutadores. E foi justamente nesse momento de confiança de Jean que o inesperado aconteceu. Diego soltou uma cotovelada giratória brutal, acertando em cheio o rosto de Jean Silva e derrubando o rival. No ground and pound, Diego Lopes finalizou a luta de forma brilhante, calando as expectativas de todos que acreditavam na vitória de Jean. Com essa performance, Diego provou para o mundo que é, sem dúvidas, um legítimo desafiante ao cinturão dos pesos-pena. Quão bom é Diego Lopes? A resposta é simples. Bom o suficiente para brigar de igual para igual com um campeão lendário, para ser um dos principais nomes do ranking e superar adversários perigosíssimos. Suas armas são claras, mas quase ninguém consegue resistir. Um estilo extremamente agressivo, tanto em pé quanto no chão, um uppercut afiado e imprevisível, jiu-jitsu agressivo e técnico, boxe mexicano fluido e alinhado, além de um queixo resistente como poucos na categoria. Para completar, ele ainda surpreende com golpes inesperados que mudam o rumo da luta em segundos.
Esse é Diego Lopes, um brasileiro manauara que lapidou seu jogo durante anos no México. Agora, ele está cada vez mais perto de desafiar novamente o campeão dos penas. E aí, até onde você acha que Diego Lopes pode chegar? Será que ele pode se tornar o próximo campeão da categoria?